Então, neste exercício, ele pede para eu encontrar o lado do quadrado. E ele me deu a diagonal. Qual que é a fórmula da diagonal? L raiz de 2. O 8 raiz de 8, eu vou substituir no L, vai ficar assim? Vezes 2? Não, por quê? Tá na raiz. Porque o 8 raiz de 8 é o D e não o L. Nesse exercício ele pede para eu encontrar o L. Então fica em função de L, não de D. Ok? Então tem que saber diferenciar um exercício do outro. Então esse 8 raiz de 8 é o nosso D. 8 raiz de 8 é igual a L vezes quem? Raiz de 2. Eu tenho que isolar quem? O L. Quem que está multiplicando? O raiz de 2. Se ele está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Tem que entender isso daí. Já é uma situação que vocês não podem errar. Porque vocês já estão cansados de fazer isso. Se não estão cansados, deveriam. Porque isso daí vocês têm que praticar. Quando vocês chegarem lá no ensino médio, você vai deparar com a situação, você vai falar, opa, isso daqui eu já aprendi, eu sei como que faz. E vai colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. O ensino médio é dali para frente. Isso daqui, o professor não vai ficar passando para você, ó, você vai ter que estar multiplicando, passa dividindo. Subentende que você já sabe. Por quê? Porque no fundamental você estudou tudo isso. Então, por isso que eu falo para vocês, tem que praticar. Por que eu passo os TPLs? Para você praticar, não é para você copiar. É para você praticar e entender e aprimorar os seus conhecimentos. Só que tem gente que ainda insiste em copiar do amigo e não aprende. Aí vai chegar lá no ensino médio sem base, sem fundamento. Por quê? Porque não aprendeu, porque só copiou do amigo. Então, a atividade, o conceito de passar o TPL é para você aprimorar os seus conhecimentos. Não é passar do TPL aleatoriamente. É para você praticar, para você estudar mais um pouco. É assim. E assim você vai aprendendo. Você vai conseguindo ganhar conhecimento. Você vai construindo a sua bagagem. É assim que funciona. Chega lá, tem base. Por quê? Porque fez, praticou, estudou a tabuada, estudou os exercícios, não ficou aí aleatoriamente. Então, o conceito é esse. É levar você a ganhar o máximo de conhecimento. Certo? Então, esse é o conceito das tarefas que vocês fazem em casa. Tudo bem? Então, se o raiz de 2 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 8 raiz de 8 dividido por quem? Por raiz de 2, que é igual a L. Tudo bem? O raiz de 8, ele está na onde? No denominador. Eu posso trabalhar com o radical no denominador? Nunca! Então, o que eu tenho que fazer? Não, fazer ele vezes mesmo. Ele vezes ele mesmo. E qual que é esse processo dele vezes ele mesmo? Qual que é o processo? Racionalizar. Exatamente. Racionalizar. Ou seja, o processo da racionalização é eu pegar o raiz de 2 e multiplicar embaixo e em cima. Então, eu tenho radical no denominador. Eu posso trabalhar com radical no denominador? Nunca! Multiplique embaixo pela raiz de 2 e multiplique em cima. Por que eu faço isso? Porque o radical ele vai sair de lá. Porque quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quantos?
Raiz quadrada de 4. E qual que é a raiz quadrada de 4? 2. O radical some. É esse o processo da racionalização. Tirar o radical do denominador. Então vamos lá, como que vai ficar? 8. Aí é aquele detalhe que eu sempre bato na tecla. O índice é 2. O índice é 2, eles são iguais. Então o que eu faço? Deixo em apenas um radical. Olha lá, ó, índice 2. Aí fica 8 vezes quem? 2. E aqui, mesmo processo. O índice é 2, deixa no radical, olha lá. Índice 2, índice 2. Raiz vai ficar 2 vezes 2. Tudo bem? Oito vezes quem? O que é 2 vezes 8? 16. Lá embaixo, o que é 2 vezes 2? 4. E o L. Aí você tem raiz quadrada de 16. Você já tem que entender o que é uma raiz quadrada. Você já sabe, não precisa sofrer. Raiz quadrada de 16 é o quê? 4. Ou seja, o 16 é um quadrado. Nós já vimos o que é quadrado perfeito. Gente, nós estamos cansados de ver isso daí. Vou passar de novo. Quadrado, faça a observação aí no caderno. Quadrado perfeito. Raiz quadrada de 1. 1 vezes 1 dá quanto? 1. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1. 1 é o quadrado perfeito, por quê? 1 vezes 1 dá quantos? 1. Raiz quadrada de 4. 2 vezes 2? 4. 4 é um quadrado perfeito, por quê? 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 4, quantos que é? 2. 2. 1. Raiz quadrada de 9. 3. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 16. 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 25. Tem que saber isso daqui, 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. São os quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 36. Por quê? 6 vezes 6 É 9. Raiz quadrada de 49. 7. E depois? 64. É 8. E depois? 81 que é 9. E depois? 100 que é 10. 10. E depois? 121 que é 11. E depois? 144 que é 12. E depois? 169 que é 13. E depois? 14. Vai, Eu 256. só sei até 13. Pois vai. Tem que saber. Isso daí tem que saber. Isso daí é obrigação de vocês saberem isso. Quer evoluir? Quer ganhar conhecimento? Então você tem que estudar. Prova de medicina, não sei isso não, senhor. Qual é a escola de 625? Não entendi o que o senhor falou, meu irmão. Aqui na verdade é 195. 256 é outro valor. 196, tá? 16. Raiz quadrada de 196, 14, 225. E aí vai. Tudo bem? 256, 229, Isso, 256. 256 é o 16. Aí vai, eu já tinha passado para vocês. Fiz de novo, novamente, a retomada. Por quê? Porque você tem que ficar fazendo esse processo da retomada para você aprender.
A matemática é prática, você só vai aprender praticando. Agora, fica de braço cruzado, não vai aprender, é óbvio. Eu já falei, cada um decide onde quer chegar. Você quer chegar na onde? Então você tem que começar a correr. Você tem que começar a praticar. Você tem que começar a entender os conceitos. Então ali eu tenho 8 raiz de 16 dividido por raiz de 4. O raiz de 16 é o quê? É 1 quadrado? Perfeito. Então você não precisa fatorar, você já coloca direto. Qual que é a raiz quadrada de 16? É 4. Então vai ficar o 8 vezes quem? 4 dividido por quem? Qual que é a raiz quadrada de 4? 2 igual a L. Você vai fazer 4 vezes 8 dividido por 2, ou você pode simplificar esse por 2 e esse por 2. É você que define. 8 vezes 2 dividido por 1. O que é 8 vezes 2? 16. 4 vezes 8, 32. Dividido por 2 dá 16. É o mesmo procedimento. É você que define o que você quer fazer. Então, meu L vale quantos? 16. Fecha aí. Fecha aí. Só isso. Não, 7 vezes 7. Então, 49. Moleque é bom. É só ele aprimorar os conhecimentos dele que ele vai voar. 32 vezes 32. Só aprimorar os conhecimentos. Uma águia igual a blusa. 32 vezes 32. Diga, meu irmão. Vários, meu amigo. Doze raiz de 24 agora, na D. Não, 6 raiz de 6, né? Verdade. Então, procedimento é o mesmo. Quero encontrar, nesse caso, o lado. A diagonal, qual que é a fórmula da diagonal do quadrado? L raiz de 2. Então vai ficar D é igual a 6 raiz de 6 vezes raiz de 2, é isso? Não, por quê? Porque o 6 raiz de 2, quem que é? É o D e não L. Então já começa por aí. Tem que entender o que eu vou fazer. Seis raiz de 6, L vezes raiz de 2. O que está acontecendo? O raiz de 2 está multiplicando. Vai passar o quê? Dividindo. Dividido por raiz de 2. O que aconteceu ali? O que eu tenho no denominador? Um radical. Eu posso trabalhar com radical no denominador? Sim. Nunca! Nunca! Então o que eu vou fazer? Pegar o denominador. Racionalizar. Parabéns, amiga. Racionalizar. Ou seja, multiplico por raiz de 2 embaixo e multiplico por raiz de 2 em cima. Os índices são iguais, não são? Então eu deixo em apenas um radical. 6 vezes 2. E 2 vezes quem? 2. Então vai ficar 6. 6 vezes 2 dá quantos? 12. 2 vezes 2, 4. O 12, o que eu posso fazer com o 12? Fatorar.
Nós já fatoramos, mas eu vou fatorar de novo. Para quem ainda não entendeu. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. 3 por 3, 1. A raiz é o quê? Quadrada, então eu vou agrupar de quantos em quantos? 2 em 2, esse vai sobrar. Então vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado vezes 3. Então vai ficar 6 vezes quem? Vou abrir o radical. 2 ao quadrado vezes 3. E qual que é a raiz quadrada de 4? 4 é um quadrado perfeito, não é? Então a raiz quadrada de 4 vale quantos? 2. Não tem nada no índice, é 2. Não tem nada no índice, é 2. Olha lá, simplifica esse com esse. Quem vai sair do radical? O 2. Então vai ficar assim, ó. 6 vezes o 2 que saiu, vezes quem? Raiz de 3. Dividido por 2, igual a L. Olha lá, esse 2, não, eu simplifico pelo 2 aqui, ó. Porque 2 dividido por 2 dá quantos? 1. 1 aqui e 1 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Então, quem que vai sobrar? O 6. Vai ficar 6 o quê? 6 raiz de 3, que é igual a L. Ah, mas eu não fiz assim. Eu fiz o 6 vezes 2 e depois dividi por 2. Vai dar na mesma. 6 vezes 2, 12. Dividido por 2, 6. Olha ele aqui. Fechou. O fechamento é esse. Só isso.